Vamos agora, então, entender o porquê desse movimento de última hora, porque a gente conversa com o senador Rodrigo Cunha, que é relator do projeto, que está ao lado da Isabel Mega. É com você, Isabel. Oi, Jairo. Bom dia novamente para você. Bom dia ao senador Rodrigo Cunha, que topou conversar com a gente, explicar o que aconteceu de ontem para hoje com essa decisão dele de retirar a taxação de compras internacionais de até $50. Senador, o senhor já tinha, essa previsão de que assumiria a relatoria do projeto de lei do Mover antes dessa conversa toda de se colocarem matérias estranhas, os jabutis, da taxação, a emenda do petróleo, entre outros. Mas se fala muito também em um componente eleitoral pelo momento que a gente está vivendo. Então, o que nos bastidores anda circulando é que a decisão do senhor teria sido motivada também pela disputa à Prefeitura de Maceió. Eu queria ouvir o senhor sobre isso. Tem componente eleitoral? Qual que foi a justificativa? Bem, Isabel, bom dia a todos. Se me permita, eu vou começar falando da introdução que foi colocada aqui, de que todos foram surpreendidos ontem com o relatório que eu apresentei. Aí na própria apresentação fala, porque foi feito um acordo entre a Câmara e o governo. E isso está se tornando, inclusive, uma constante. E temos que lembrar que existe um outro poder, que inclusive é uma casa revisora, que é o Senado Federal. Então o Senado Federal não fez parte de qualquer tipo de acordo com a Câmara e o governo sobre esse assunto. Então a surpresa não se deu aqui dentro do Senado, a surpresa se deu nesses outros poderes. Então aqui nós temos nossas prerrogativas e autonomia para isso. E te respondendo, nós estamos aqui falando de um assunto importantíssimo para o Brasil, que se chama um programa Mover, que ele trata da modernização, do incentivo, do estímulo aos automóveis sustentáveis, à indústria de automóveis sustentáveis, ao projeto de descarbonização muito forte que coloca o Brasil no patamar internacional. Então, nós estamos tratando aqui de um assunto climático e as mudanças climáticas já chegam a todos nós brasileiros e antes não chegavam. E o Brasil tem que tomar atitudes e uma delas é estimular novas tecnologias para poluir menos, para estimular a descarbonização e, inclusive, atualizar a nossa malha automobilística, trazendo aqui os melhores automóveis e estimulando aqueles que realizarem aqui os investimentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, este é o projeto. E eu não caí de paraquedas nesse projeto. Eu sou presidente da Frente Parlamentar Mista, que é tanto Câmara e Senado da eletromobilidade. Então, eu estou dentro do segmento, faço palestras, eu acompanho os seminários e é um assunto que desde sempre eu venho construindo, inclusive em acordo com o governo, sobre esse projeto importantíssimo que vai investir R$20 bilhões nos próximos 4 anos no Brasil. Então, a surpresa foi ter inserido, através de uma artimanha legislativa, conhecido como um jabuti, um corpo estranho que foi exatamente a taxa das blusinhas. Uma discussão extremamente sem nexo nenhum com o tema que nós estamos falando aqui. Então a surpresa se deu foi na Câmara, não é no Senado. Então aqui o nosso objetivo vamos falar do Mover, a taxação das blusinhas, a gente pode comentar sobre isso, mas é um assunto que não tem pertinência com o projeto que foi apresentado. E o Senado Federal tem a sua prerrogativa, é um poder independente e assim vai agir. O senhor está um pouco incomodado com o fato de terem puxado isso para a esfera eleitoral lá de Alagoas? Bem, eu acredito que isso não contribui nada para que o Brasil vá para frente. Inclusive, aqui a gente vai começar a falar sobre a política em Alagoas. Então, o Brasil inteiro está assistindo e não tem qual é o interesse das pessoas. Elas querem saber se vai gerar mais empregos, vai pagar menos impostos. É isso que interessa. Então, eu acho que essa justificativa da minha postura com esse tema, mostrei a pertinência e quem acompanha a minha história sabe que eu nunca fui a favor do aumento de impostos. Inclusive, nesse caso específico, não vai ser essa taxação que vai trazer um efeito prático para o varejo. Vou dar um exemplo. Aqui a gente está falando para o Brasil inteiro. Então, um dos produtos que mais são vendidos da China pelos sites são as capinhas de celular. Uma capinha de celular que custa hoje R$10, ela vai passar a custar R$12, comprando fora. Aqui custa no mínimo R$40. Então, vai aumentar a arrecadação, porque as pessoas vão continuar pagando 12 em vez de pagar 40, e o setor do varejo não vai resolver esse problema. Então, nós temos que criar outras soluções. Temos, sim, que ter uma segurança na desoneração, inclusive nesse assunto específico de taxação. É muito importante falar isso. As compras internacionais hoje já são taxadas desde agosto do ano passado. Vamos rememorar, a CNN ela noticiou bastante isso, que o governo, em agosto do ano passado,
tentou taxar em 60% as compras até $50. E aí voltou atrás e isentou essas compras como já era previsto e criou um novo programa para isso, que se chama Remessa Conforme, onde ficou estipulado que 17% do ICMS, através de um acordo com o CONFAZ, seria cobrado de todas essas compras e assim estão sendo feitas. Quem compra pelos sites sabe que teve um aumento nos últimos 9 meses. Então, até o tempo de maturação não aconteceu para avaliar se foi certo, se foi errado. Então, é necessário e olhar para esse programa da Remessa Conforme com muita atenção, porque ele criou novas regras, é muito mais rígido, as empresas aderiram, as maiores marcas explícitas internacionais aderiram e tem que saber qual foi o efeito prático disso. Então, se a gente está falando aqui fortalecer o varejo, eu trouxe um exemplo aqui, que eu falei da capinha, como pode falar da blusinha, como pode falar da casinha do cachorro ou qualquer outra situação. Então, é necessário que o varejo se adapte e não tente fechar a barreira dessa maneira, porque não é isso que vai resolver o problema.